Olá, sou Gilvan. Você está no canal Abelhas de Biomarketing, o melhor canal do universo. Nós estamos no nosso quadro semanal Jornal do ABC e nós vamos para a nossa edição. Agora será a de número 65. Nós já estamos num número bem adiantado. Daqui a pouco a gente chegar às 100. E nesse quadro, como eu falei, eu não sou jornalista, até porque eu respeito muito a imprensa. Tenho muito cuidado, mas é um quadro para brincar em tese. Também não faço, como o Edson falou, podcast. Mas antes de começar nosso bate-papo, não bate-papo porque eu estou sozinho, estou falando com vocês vão me ouvir depois. Mas aí vocês já ficam aqui embaixo, onde vocês podem comentar, onde vocês podem perguntar. Só lembrando aqui, pessoal, que o YouTube não sei o motivo, ele não está entregando de imediato. Muitas vezes eu terminei de postar um vídeo, logo em seguida já tenho vários criadores de abelha, várias pessoas que imediatamente vê os meus vídeos, já vão lá curtindo, estão fazendo o que a gente pede sempre, que é curtir, compartilhando, já são assinantes do canal. Aí cabe aos que estão chegando pela primeira vez, mas o YouTube não tem dado esse retorno, não sei o motivo. Bom, nesse quadro de hoje, eu quero falar de um tema importante. Olha, eu vou até dizer aqui, às vezes eu anoto para ver como é que está. Palestra Paulo Nogueira Neto e Capas. Capas é um pesquisador português, muito conhecedor do estudo, estuda muito sobre abelhas brasileiras, abelhas daqui da América, mas as brasileiras, estou falando aqui de africanizadas. E essa entrevista ela é tão longa que ela foi dividida em 4 partes. Na verdade, primeira, segunda, terceira e na quarta parte. Ela demora quase 2 horas, tem quase 2 horas de durações. E aí onde a gente entra aqui, eu quero fazer uma série de avaliações. O Paulo Nogueira Neto, ele vem de uma família de nobres, paulistano, que nasce na capital. São Paulo é paulistano. Quem nasce, você nasceu em Campinas, é bem pertinho de São Paulo, da capital, mas você não é paulistano, você é paulista. Ou melhor, a pessoa que nasceu lá, vocês pode ser até chegar para o pessoal de São Paulo. Essa é uma denominação que fizeram isso assim. Bom, então o Paulo Nogueira Neto é o dito pai da meliponicultura. Nessa entrevista, eu fiquei sabendo que foi na casa dele, que foi em Ribeirão Preto. Essa entrevista tem um tempo, mas não muito tempo, ele já estava bem com uma certa idade, morreu há pouco tempo, faleceu. Mas o Paulo Nogueira Neto, ele, inclusive no início da entrevista, quem quiser ver a parte 1, 2, 3 e 4, é interessante, ele fala sobre como é que ele passou a gostar de abelha. Ele não era nem sequer formado, ele era formado, na verdade, era bacharel em ciências jurídicas, pela faculdade de filosofia, etc., e letras da Universidade de São Paulo, a USP, que é assim como ela cresce, como ela nasce, a instituição, a universidade. E ele disse que começou a olhar muito, estava namorando e estava na casa da namorada, começou a olhar muito para a abelha. Acho que ele até brinca, mais do que para a namorada, olhava mais para a abelha. Aí que se tornaria o sogro dele disse: olha, você está olhando muito concentrado aí nessa abelha e tudo. Ele é muito bem-humorado e tudo, um cidadão muito tranquilo. Aí o sogro, que na época era só, se tornou no futuro, disse: não, vou dar uma abelha para você. E aí ele passou a se apaixonar tanto pela abelha que ele fez, se formou, se tornou bacharel em História Naturais. Na verdade, seria equivalente à História das Ciências Naturais. Ele fez todo um estudo, ele tem livro, eu tenho até que comprar o livro impresso, que esse em PDF é disponível, sobre o pai, dito pai, deu a denominação meliponicultura, meliponicultor, etc. Mas o fato é que o Paulo Nogueira Neto, nessa entrevista, ele chamou de palestra, na verdade essa palestra, os caras começaram a indagar desde muito tempo, desde cedo, durante esse período, essa gravação, e num determinado momento o cara pergunta se ele era a favor de criar abelhas fora do seu local de ocorrência. E ele fala muita coisa, ele fala sobre a questão que é complicada, a questão
do mundo, a quantidade de seres humanos que passa fome, a questão do armamento, que ele também fez tudo na ONU, falou do período que ele teve lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, que era importante pensar que tinha alguma coisa errada, se tinha gente passando fome. Fala de muitas coisas, fala dos polinizadores, a importância deles para as plantas. Olha, ele, dentro dessa entrevista, ele vai pontuando muitas coisas. Fala quando o Valvik Stivenker, que foi muito amigo dele, formou, na verdade, cruzou as 6 subespécies, 5 europeias e uma africana. Não era espécie, sim subespécie, mas que é isso? Basicamente é só porque tem grafia trinominal. E os cientistas resolveram fazer assim, porque tem ápice só com que é chamado de espécie, que é só 2 nomes, mas tudo é espécie, para a gente entender. E aí o cara, lá no final, já no final da palestra, ele volta a perguntar, ele disse, olha, aí ele fala muita coisa, fala que o Dr. Kerr, tem falado que o Dr. Kerr pensou em se suicidar porque ele foi muito acusado, foi chamado de bandido, criminoso e uma série de coisas, e o Dr. Kerr era um cidadão cristão, ele era um cidadão tranquilo, respeitoso, não saía com bravata, diferente de muita gente que a gente vê por aí, ele era bem tranquilo, muito tranquilo mesmo, que isso é importante. Aí ele diz, olha, quando o cara indaga depois lá no final, ele diz, olha, sou a favor de falar do seu local de ocorrência, mas, porém, acompanhada, isso não é o principal é valorizar as habilidades do seu local de ocorrência, é preciso que seja feito com estudiosos, as instituições, a Embrapa, as universidades, não era abrir as porteiras, como abriram, não era escancarar, não era fazer tráfico de animais. O que acontece? Os bandidos digitais, os criminosos digitais, eles cortaram só falando, ele disse, eu sou a favor, uma pequena parte, uma entrevista de 2 horas, eles cortam 1 minuto e pouco, e sai pulverizando no Zap e outra rede, olha o que é que esse homem diz, o pai da meliponicultura. Então, gente, isso é de um nível, de uma falta de caráter e mais. Isso começou a pulverizar depois da morte pelo menos eu não tenho notícia, pelo menos não vi, participei já de vários grupos do Zap. Outro também tenho inscrição em outro Facebook, Instagram. Eu não vi nada em outros grupos, em outros canais, em outros momentos antes da morte do Paulo Nogueira Neto. Uma que é uma covardia enorme, intensa, absurda, atacar quem não pode mais se defender. Outra que ele fala, ele não defende assim escancaradamente, porque ele defende, primeiro que foi um grande estudioso, e quando ele defende é para ser estudado, mas ele diz que isso não é o principal, isso é secundário, e que outra coisa, que seja feito não por lei, não por qualquer um, que não vire tráfico de animais, sim, criado para estudo, criado para entrar os cientistas, a ciência, entrar as universidades, entrar as grandes empresas como a Embrapa, os institutos federais, entre outros, provavelmente o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, entre outros órgãos. Não foi feito, ele não fala essas afirmações, então por que eu quero chamar a atenção? Gente, é de um nível, é de uma vergonha, só bandido que fica dizendo que ele falou isso. Tem que ver o contexto, como é que ele fala, o que ele disse, o que ele recomendou, e aí pulveriza isso. Isso é um absurdo, isso é crime. Isso é crime. Eu acho que caberia até, se fosse o caso, a família do Paulo Nogueira Neto, que tem família, família que se chegar esse vídeo para a família dele, no mínimo acionar os órgãos controladores, reguladores e tirar do ar esse vídeo e mais criminalizar, para criminalizar, porque o que eles estão fazendo é tentando descriminalização do tráfico de abelha usando o nome de maneira indevida, criminosa do senhor Paulo Nogueira Neto, que já não está mais entre nós. Então isso é absurdo. Então, em tese, eu estou indignado com isso. Já falei isso em grupo de WhatsApp, muitos ficaram xingando, não tenho preocupação. Foi crime, é crime contra um cidadão de bem, um cidadão nobre, um cidadão
que era a favor da paz, um cidadão que não defendia armamento, muito pelo contrário, inclusive mesmo de quem tem por obrigação e também por prerrogativa e Constituição, documento, defender as fronteiras, defender a pátria, que são as Forças Armadas. A arma não é para qualquer um. Um indivíduo, no nível de Paulo Nogueira Neto, o nome dele ser jogado no ralo, em tese, por esses boca suja, por esses canalhas, esses monstros de redes sociais. Isso realmente, isso não tem tamanho, isso não tem nem, não dá nem para me avaliar o que isso. Quem deveria fazer isso era a polícia, a justiça, chegar e, sim, está publicando, está reverberando, está jogando nas redes sociais, chegar lá primeiro e ver de onde partiu essa fonte, que tem lá. Tem quem fez pela primeira vez, quem cortou e começou a postar. Isso tem uma parte lá que na investigação chega ao cara, ou ao grupo, ou às pessoas. E a partir dali, ir vendo cada um e chegar e punir. Ah, vai ficar publicando? Publica, mas vai ser punido. Então é isso, gente. Eu queria fazer esse vídeo, eu queria falar sobre isso, eu disse que ia fazer e está aí. Agradeço a todos. Não é desabafo, mas é indignação. Indignação com uma coisa séria, com uma pessoa séria, um homem decente que foi o senhor Paulo Nogueira Neto, um cientista, um homem que se preocupou, inclusive foi secretário do Meio Ambiente, que na época não tinha IBAMA, não tinha o Instituto ainda. Ele foi o primeiro secretário, isso na ditadura militar. Isso não diminui em nada o nome dele, a grandeza que foi Paulo Nogueira Neto. Então tá aí, quero deixar isso para vocês. Obrigado pela atenção. Não é desabafo, é indignação mesmo. Indignação com criminosos virtuais, bandidos digitais.